Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, de todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Lucas, capítulo 2, versículo de número 21 ao 24. Vamos para a nossa meditação diária? Hoje eu quero falar com você sobre obediência e processo. O interessante aqui é toda essa obediência e esse processo ao qual Maria, José e o próprio Filho de Deus passam. Primeira coisa é que a gente vê aqui que, completados os 8 dias para o ritual da circuncisão, o ritual da aliança do povo judaico, um ritual aonde todo judeu precisava passar, um ritual que simbolizava a aliança desse povo com Deus, de Deus com esse povo. E o próprio Filho de Deus submete-se a fazer uma aliança física, carnal, simbólica. Ele se coloca debaixo da lei, ele se coloca dentro do processo necessário, ele se coloca humildemente dentro de um processo para que ninguém pudesse ter nada do que apontar ou falar. Ele precisava ser íntegro em todas as coisas. E em Levítico 12:3 a gente vê, ao 8º dia, a circuncisão. A circuncisão da carne, que simbolizava a aliança. E aos 40 dias, o primogênito, o homem, o filho mais velho, ele tinha que ser dedicado ao Senhor. E depois também, aos 30, 40 dias, haveria um processo de purificação, uma oferta de purificação, porque a mulher se tornava impura e não podia entrar no templo, mas após o nascimento da criança, depois do período de 30 dias, ela iria até o templo, levava um cordeiro, ou se fosse pobre, levava 2 pombinhas, para que pudesse ser sacrificada e assim purificada e assim poder entrar no templo. Olha que coisa interessante. O próprio Filho de Deus se submete ao processo de aliança, de dedicação, e a mãe do Filho de Deus se coloca diante do processo de purificação. Aquele filho foi concebido numa virgem e mesmo assim a virgem se coloca debaixo da lei, debaixo do processo, para que tudo aquilo se cumpra de maneira perfeita, boa. Sabe uma coisa que é interessante? Às vezes nós queremos fugir dos processos. Tem gente que acha que o fato de estar em Deus, que o fato de estar na igreja, faz com que ela seja a primeira colocada de um concurso, sem estudar. Sabe? Às vezes a pessoa chega e fala assim: ai pastor, ora por mim, que eu vou fazer uma prova. Então a oração vai ser o seguinte: Senhor, abençoa essa pessoa, e na hora da prova, que ela possa lembrar de tudo aquilo que ela estudou, que ela possa ter paciência, paz, tranquilidade, para que possa vir à mente tudo aquilo que ela tem estudado. Porque ela não pode ser colocada na frente do processo, na frente de outras pessoas que estudaram, que se dedicaram, e simplesmente pelo fato dela ter Deus, ela vai querer ser posta na frente. Quantas vezes nós não queremos burlar o processo das coisas, queremos de uma maneira desobediente de tudo e de todos,
querer ser os primeiros. E ainda ficamos frustrados, ficamos bravos, mas não foi assim com o nosso Senhor. Ele entrou em todo o processo necessário, com obediência necessária. E não só ele, mas José e Maria. José sabia que aquele filho era de Deus, Maria sabia que aquele filho era de Deus. Para que o Filho de Deus vai fazer aliança com Deus se Ele é o próprio Deus? Para que eu vou dedicar aquele que já é o próprio Salvador? E o nome dele significa Salvador, porque ele foi lhe dado o nome de Jesus, que é derivado de Josué, e que o significado do nome significa Salvador. O Salvador se submeteu, o Salvador obedeceu, o Salvador passou pelo processo. E uma coisa interessante que a gente tem que olhar aqui também, a oferta que foi dada por Maria, 2 pombas. Aí você fala assim: Rodrigo, o que tem a ver 2 pombas? Que significado tem isso? Isso significa que Maria e José eram pobres. Sim, Maria e José eram pobres. Vai lá, Levítico capítulo 12, versículo de número 8, que se a família não tiver posse, se a família não tiver condição de ofertar um cordeiro, se a família for pobre, ela oferte 2 pombas ou 2 rolinhas. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que o fato de Maria e de José estarem participando, serem participantes ativos da maior acontecimento na história da humanidade, o fato desse casal estar sendo usado por Deus para que cuidar e manter o próprio Filho de Deus na terra, não mudou a condição social deles. Eles não moraram em palácios, eles não ficaram ricos, eles não se ensoberbeceram, eles continuaram pobres. Que coisa, hein? E em meio a tantas pregações de prosperidade, em meio a tantas ministrações de riqueza, nós vemos esse casal, instrumento de Deus, oferecendo 2 pombinhas. Ser pobre não é pecado, ser pobre não é defeito. Deus te usa, mas você precisa saber da obediência e do processo. Tem gente que se revolta porque não tem condição financeira. Tem gente que se revolta porque não tem as coisas materiais que almejaram. Diante de Deus, isso não é problema, isso não é defeito nenhum. Saiba de uma coisa: existem processos na nossa vida que precisamos passar. E precisamos também de muita obediência. Às vezes queremos viver coisas extraordinárias, mas não temos nenhum tipo de reverência e nenhum tipo de obediência. Que possamos pensar nessas coisas. Se esse casal que participou de um fato que mudou a história da humanidade e o próprio Filho de Deus passaram pelo processo e pela obediência, não seremos nós que vamos burlá-lo. Pense nessas coisas. Vai lá, compartilhe esse áudio, compartilhe esse devocional, se inscreva no canal Rodrigo Barbosa no YouTube. Fique com Deus e até a próxima.